Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando todas as aulas em casa. Nossa terceira aula vai dar continuidade aos outros vídeos das aulas de redação. Nesta aula, nós vamos falar sobre a redação no Enem, considerações sobre argumentação e desenvolvimento do texto. Esta é uma aula de redação que faz parte do projeto Pré-ENEM e IFMA Campus Codó. Eu sou a professora Amanda Beatriz e espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas e nesta aula nós vamos dar continuidade. Vejam que na aula anterior nós apresentamos sobre a introdução, falamos sobre a importância do projeto de texto e nesta aula nós vamos falar sobre os parágrafos de desenvolvimento da redação. Vamos começar a nossa aula com uma reflexão de um filósofo da Roma antiga, Marco Túlio Cícero. E ele diz: uma casa sem livros é um corpo sem alma. Vejam a importância dos livros, né? Porque os livros vão trazer uma sabedoria, os livros vão trazer maior conhecimento para o nosso crescimento crítico, crescimento textual. Então, eu espero que vocês estejam nesse período em casa, que vocês estejam mais próximos dos livros e que vocês estejam aproveitando essa leitura para aumentar o conhecimento de vocês. Nesta aula, nós vamos apresentar alguns pontos. Nós vamos falar sobre a cartilha do participante do Enem. Vejam que na cartilha apresenta algumas estratégias argumentativas para o desenvolvimento textual. Eu acho importante vocês saberem que estratégias são essas e como eu posso utilizar essas estratégias argumentativas para a construção dos parágrafos de desenvolvimento. Em seguida, vamos conceituar o que é o desenvolvimento no texto da redação, qual a importância desses dois parágrafos para construir o meu texto de forma mais precisa. Vamos comentar sobre a argumentação e desenvolvimento, implicações para a construção da redação no Enem. Em seguida, novamente vamos falar sobre o projeto do texto, que é essa junção do tema, a tese e os argumentos. Nós vamos falar algumas considerações. Vamos apresentar os parágrafos de desenvolvimento na redação, algumas dicas indispensáveis que vocês podem estar utilizando dentro do texto de vocês. E vamos fazer uma análise do parágrafo de introdução sobre o tema da aula passada, Ensino à Distância no Brasil. Então, nós vamos fazer essa análise desse parágrafo de introdução. Em seguida, vamos fazer uma outra análise dos parágrafos de desenvolvimento acerca do tema visto na aula anterior, Ensino à Distância no Brasil. E vamos finalizar a nossa aula com uma proposta de redação para que você consiga elaborar a redação em casa. E ao final do vídeo, eu vou passar para vocês qual é a proposta que vocês podem estar escrevendo, tá bem? Então, vamos começar a nossa aula falando sobre essas estratégias argumentativas que são colocadas dentro da cartilha do participante. Como vocês sabem, a prova de redação é uma produção de um texto do tipo dissertativo argumentativo, que vocês vão dissertar sobre um tema, e esse tema pode ser de ordem social, científica ou cultural. E é importante vocês saberem que esse texto dissertativo argumentativo, ele tem um objetivo maior, que é o de convencer o leitor do ponto de vista que você está defendendo dentro do seu texto. Então, vocês precisam saber isso, que para que essa defesa aconteça de forma precisa sobre a tese defendida, vocês vão ter que mobilizar informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. E dentro do desenvolvimento da redação, o que nós podemos pontuar, né? O que nós podemos considerar dentro do desenvolvimento? Vejam que a etapa do desenvolvimento em um texto é o centro de suas atenções e é também a parte que possui mais critérios de avaliação. Vocês devem estar perguntando, por que, professora, que é uma parte tão importante? Porque o desenvolvimento é a porção maior do seu texto. Então, indica que é aquela porção que você vai apresentar maiores informações
E é aquela porção em que o avaliador vai compreender por que você defende a sua tese. Durante esses trechos, você irá inserir os argumentos que defendem a sua tese, além de responder os questionamentos realizados na introdução da sua redação. Esse ponto, pessoal, é muito importante, porque se você questionou lá na introdução, se você utilizou uma pergunta na introdução, você vai ter que desenvolver e responder essa pergunta nos parágrafos de desenvolvimento e principalmente no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, o objetivo do desenvolvimento é provar ao leitor o nosso ponto de vista. Vejam a importância dele. É através dele que você vai mostrar, que você vai persuadir o leitor a por que você está defendendo aquele ponto de vista. Então, vejam que nós vamos iniciar pelo projeto de texto. Vocês já sabem o que é o projeto de texto, né? Nós comentamos a importância do projeto de texto na aula passada, mas não custa nada enfatizar a importância dele. Veja que tudo, gente, vai começar pelo projeto de texto. E o que é o projeto de texto? O projeto de texto nada mais é do que o planejamento prévio das suas ações, dos seus argumentos, das suas ideias, elaborar, organizar eles antes de começar a escrever o produto final, que é a sua redação na folha definitiva. Então, o projeto de texto nada mais é do que um esquema, um grande esquema, uma grande elaboração das suas ideias, uma organização dos pontos importantes que vocês vão apresentar dentro do texto. Esse projeto de texto, você vai iniciar ele antes de começar a escrever. Você precisa saber exatamente do que vai tratar o seu texto. Vejam que eu sempre falo que o texto ele inicia antes da ação da escrita. Quando você está pensando sobre o texto, você já está refletindo sobre ele, você já está construindo o seu texto. Mas você está fazendo essa construção de forma cognitiva. Você está ali relacionando as ideias e pensando o que pode ser colocado dentro do seu texto. Não se esqueça que planejamento é essencial no Enem. Afinal de contas, você tem 30 linhas e tempo limitado para fazer a prova. Portanto, é preciso administrar bem essas duas coisas. Vejam que você vai ter que conseguir conduzir muito bem o tempo de escrita e o tempo que você tira para você pensar sobre o seu projeto de texto, pois o Enem é uma prova bastante limitada em relação ao tempo, mas nada que uma boa elaboração, nada que um bom projeto de texto vá lhe dar suporte para você conduzir melhor a questão do tempo. Para não se perder e acabar esquecendo de algum argumento ao longo da escrita do texto, ou até mesmo se estendendo demais, existe uma dica: esquematize suas ideias. Esse esquema vai lhe dar segurança quando você for apresentar seus argumentos. E depois você pode ir enumerando o que irá aparecer no seu texto e de que forma. Então vejam a importância dessa construção prévia antes da ação da escrita. E não esqueçam, na folha de rascunho escreva o projeto de texto. Pessoal, peço para vocês bastante cuidado para não confundir a folha da prova. Vejam que tem a folha de rascunho, que é a que você vai fazer o projeto de texto, e tem a folha definitiva, que você vai construir o produto final, que é a sua redação. E sobre o desenvolvimento. Independentemente de sua posição a respeito do tema, escolha sempre argumentos que você consiga justificar, pois o seu objetivo é convencer. Então, você precisa ir para um caminho que você consiga comprovar o caminho que você escolheu. Então, você precisa justificar de forma clara, coerente. Nada de usar termos subjetivos, como eu acho, até porque o seu texto deve ser escrito na terceira pessoa. Não esqueçam, use sempre uma linguagem objetiva e utilize a escrita formal da língua portuguesa. Esse ponto é muito importante. O ideal é que você aponte os argumentos e aprofunde-os no trecho de desenvolvimento na redação.
Não adianta jogar uma série de premissas dentro do seu parágrafo se você não vai conseguir trabalhar e se você não vai conseguir apresentá-las. Explique as alegações para o leitor de modo a convencê-lo sobre elas. Então, eu quero que vocês entendam principalmente que os parágrafos de desenvolvimento não é apenas mencionar, mas essas menções têm que ser justificadas, têm que ser explicadas e elas precisam ser exploradas. Tá bem? Sobre algumas implicações durante a argumentação que é construída no desenvolvimento. O importante é que vocês precisam saber que argumentar é o ato ou o efeito de persuadir. A argumentação é um ato, é um efeito que causa um impacto. Toda defesa de um ponto de vista, pessoal, é baseado em argumentos. Ou seja, seu ponto de vista precisa ter justificativas coerentes. Então, argumentar é persuadir. A persuasão é uma estratégia de comunicação que é consistente, que é bastante consistente e que consiste em utilizar recursos textuais para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. É o emprego de argumentos. Veja que quando você pretende defender algo, dizer que gosta de algo, você se baseia na sua defesa através dos seus argumentos. E para você convencer o outro, você vai apresentar uma série de questões que vão implicar na defesa do seu ponto de vista. Então, os argumentos são posições discursivas que se sustentam sua opinião a favor ou contra algo. E nós estamos direto argumentando, nós estamos direto utilizando estratégias discursivas durante o nosso dia a dia. Então, não apenas na redação, mas você utiliza essas estratégias discursivas todo o tempo dentro da sua casa, no trabalho, em conversa informal com seus amigos. Então, a argumentação ela faz parte do nosso discurso. Outro ponto é que lá na redação você vai ter um tema e esse tema é o que você vai descrever. E você vai ter que ter uma tese sobre esse tema. Lembrando que a tese, pessoal, é a ideia que você vai defender dentro do seu texto. Ela deve ser relacionada ao tema e apoiada em seus argumentos ao longo da redação. Então, todo o tema você precisa ter uma tese sobre o tema. E a primeira porção do texto é a introdução. E nós apresentamos no vídeo anterior que na introdução você pode utilizar a introdução e construir ela de forma precisa através de um pequeno esquema que nós apresentamos muito bem no vídeo 2 de redação. Que a introdução você pode iniciá-la o parágrafo com o repertório sociocultural, que nós explicamos que o repertório sociocultural é quando você cita outras áreas do conhecimento para embasar o seu texto. Você pode, dentro do seu parágrafo de introdução, apresentar o repertório sociocultural, mais o tema abordado na redação e a tese, que é sua opinião acerca do tema. Vejam que depois disso você vai começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que nós vamos chamar de desenvolvimento 1. E em seguida, vocês vão construir o desenvolvimento 2, que é o parágrafo 2 de desenvolvimento. Então, vejam a correlação desses 3 parágrafos. A introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. A importância deles. E aí você pode estar me perguntando, professora, e a quantidade de linhas que eu posso estar desenvolvendo dentro da minha redação? Pessoal, são sugestões. Vocês podem fazer a introdução de vocês baseada em 5 a 6 linhas. Eu acredito que em 5 a 6 linhas vocês consigam, com sucesso, apresentar o repertório sociocultural, abordar o tema e colocar a sua tese. Acredito que 5 a 6 linhas vocês consigam fazer isso. E vocês devem estar perguntando, professora, mas eu vou ficar limitada a essas linhas? Você não vai ficar limitado se você se planejar e se você fizer o seu pré-projeto, ou se você fizer o seu projeto de texto, melhor dizendo.
Se você, com antecedência, previamente você fizer o seu projeto de texto, eu tenho certeza que você vai conseguir conduzir melhor em relação às linhas e à estrutura do texto. Porque, pessoal, estruturalmente, um texto ele precisa ser bem dividido, ele precisa estar bem separado. E acredito que 5 a 6 linhas vocês vão conseguir uma boa introdução. Em seguida, você vai fazer o desenvolvimento 1. E esse parágrafo pode ter de 7 a 8 linhas. Vejam que é um parágrafo maior, porque você vai apresentar maiores argumentos. E o desenvolvimento 2, você também vai dar continuidade. E nesse parágrafo você pode estar apresentando de 7 a 8 linhas. Não leve isso como algo formal e algo acabado e pronto. Esses são apenas sugestões. E vamos fazer o seguinte: tentem organizar, tentem escrever a redação de vocês em média de linhas, da forma como eu estou apresentando, e depois vejam como eu tenho certeza que vai dar certo. Então, procurem praticar com base nessa média de linhas, e depois vocês podem estar dando retorno para o meu e-mail em relação a isso, se deu certo ou se não deu certo. Mas eu tenho certeza que vai dar certo, pessoal, e que vocês vão construir a redação de vocês de forma segura, tá bem? E agora eu coloquei aqui no slide para vocês perceberem de forma visual o tamanho desses parágrafos. Vejam que a introdução, ela é a parte introdutória e ela é uma porção menor. E visualmente você percebe a diferença do parágrafo de introdução para o parágrafo 1 de desenvolvimento. E você começa a perceber que o parágrafo 1 de desenvolvimento, ele é mais similar ao parágrafo 2 de desenvolvimento. Vejam a porção, como é uma porção que se aproxima, o desenvolvimento 1 com o desenvolvimento 2. E o fim, que é a conclusão. Então, nós temos aqui a introdução, é um parágrafo um pouco menor se comparado com os outros. Temos o desenvolvimento 1, que é um parágrafo mais extenso, que ele vai apresentar mais informações. Vejam o desenvolvimento 2. E, por fim, a conclusão, que também é um parágrafo mediano, se comparado com a introdução. Então, gente, visualmente isso é muito importante, porque o avaliador vai perceber que você criou toda uma estrutura e que essa estrutura ela anda coerente com as exigências da cartilha colocada em relação à prova do Enem. Vejam que na introdução você vai fazer aquele esquema que você vem aprendendo desde as aulas anteriores. Na introdução você vai apresentar um repertório sociocultural associado ao tema abordado e vai finalizar esse parágrafo defendendo uma tese, que é seu ponto de vista. No desenvolvimento 1 você vai dar retomada dessa tese defendida na introdução e você vai começar a comprovação da tese. Você vai começar a comprovar com os seus argumentos e começa o parágrafo 2 de desenvolvimento. Você vai justificar a tese defendida de forma clara, de forma precisa, e nós vamos mencionar aqui na nossa aula como você pode fazer essas justificativas baseadas em quê? Que são as estratégias argumentativas, que vocês vão já conhecer. E, através dessas estratégias argumentativas, vocês vão legitimar a tese escolhida, a tese defendida, através dos argumentos. E, por fim, vocês vão concluir o texto de vocês. E a conclusão nós vamos deixar para a próxima aula, porque a conclusão é uma porção muito importante, que ela deve ser muito bem construída e bastante elaborada. Então, nós vamos dedicar a próxima aula, o vídeo, simplesmente para falar sobre a conclusão. Nós vamos mencionar vários pontos e aí vocês vão ter uma ideia mais ampla do que pode ser abordado na conclusão, tá bem? Então, como a redação será avaliada? A sua redação será avaliada a partir de 5 competências. Vejam aqui, nós temos aqui 5 competências. Competência 1, 2, 3, 4 e 5. Essas competências já são conhecidas por vocês.
Mas eu quero destacar aqui 3 competências. Por quê? Eu vou destacar essas 3 competências porque elas estão mais associadas aos parágrafos de desenvolvimento, que é o foco da nossa aula. A competência 2, você precisa compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Isso significa o quê? Isso significa que você precisa apresentar aquele que a gente sempre vem falando, que é o seu conhecimento sobre seus fatos históricos, as outras áreas, tá bem? E a competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Olha como essa competência está associada aos parágrafos de desenvolvimento. Não é isso? A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nesta competência também, ainda nesse vídeo, nós vamos mencionar alguns mecanismos linguísticos que vai estar melhorando o seu texto, que pode colaborar para a questão da tessitura do seu texto. Tá bem? Então, essas 3 competências, a 2, a 3 e a 4, vão implicar diretamente aos seus parágrafos de desenvolvimento. Vamos aqui ver algumas dicas importantes. Os parágrafos de desenvolvimento. Eu coloquei aqui algumas dicas indispensáveis que vocês podem estar anotando e vocês já podem praticar essas dicas dentro da redação que vocês estão construindo ou então que vocês vão construir ao final desse vídeo. Essas dicas indispensáveis, nós vamos chamar elas de estratégias argumentativas. Essas estratégias argumentativas nada mais é do que recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. E existem, pessoal, várias estratégias argumentativas. Nós vamos começar a falar sobre as estratégias que estão colocadas dentro da cartilha do participante. E algumas delas são exemplos. Vocês podem estar colocando exemplos que estejam relacionados ao tema abordado. Vocês podem estar utilizando dados estatísticos para construir, justificar melhor a defesa do seu ponto de vista. Você pode estar mencionando pesquisas que estejam relacionadas ao tema, fatos comprováveis. Vocês podem falar sobre citações que fazem alusão ao assunto, citações especializadas no assunto. E vocês devem estar me perguntando, professora, como são essas citações que fazem alusão ao assunto? Primeiro, vocês sabem o que é alusão? A alusão é um ato ou efeito de aludir, de fazer uma rápida menção a alguém ou algo. Então, a citação, você pode estar fazendo uma menção sobre algo para que aquele parágrafo ele fique mais rico, para que aquele parágrafo fique mais bem construído, mais bem justificado e argumentado, tá bem? Então, vocês podem fazer também comparações entre fatos, por exemplo, um fato histórico e o posicionamento histórico atual. Então, vocês podem estar fazendo essas comparações entre épocas, né, de períodos diferentes, ou lugares distintos, ou então países diferentes. Tudo isso vai contribuir para o parágrafo de desenvolvimento. E aqui algumas dicas também. Outras estratégias argumentativas que vocês podem utilizar é uma argumentação por citação. Eu coloquei aqui, pessoal, sugestões, exemplos de citações. Essas citações são algumas mais conhecidas por nós. São citações mais comuns de ver durante a redação, né? O avaliador, quando a gente vai perceber, ler, corrigir algumas redações, nós conseguimos perceber que tem algumas citações que elas são mais comuns entre os alunos e essas citações elas podem estar sendo utilizadas, mas muito cuidado, gente. Eu peço para vocês bastante cuidado ao utilizar essas citações, porque uma argumentação por citação, ela precisa estar correlacionada.
Para você utilizar uma citação dentro do seu texto, você precisa fazer uma relação com a citação e o tema abordado. Você não pode apenas citar e não refletir ou até mesmo não comentar essa citação. Tudo dentro do texto ele precisa estar correlacionado, ele precisa fazer essa relação. Entenderam? Então, vejam a citação aqui. A toda ação há sempre uma reação oposta. A citação de Isaac Newton, que você pode estar utilizando para embasar o seu texto. Outra citação do Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Também muito conhecida. Outra citação de Monteiro Lobato. Um país se faz com homens e livros. Vejam que essa citação sobre um tema em relação à educação é uma citação sobre a questão da qualidade, de investir em educação. Essa citação pode estar bastante correlacionada. E é uma citação de Paulo Freire: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, essas são sugestões e são exemplos que eu coloquei para vocês compreenderem como essa estratégia argumentativa baseada em citação, tá bem? Sobre ainda algumas dicas. Outras estratégias argumentativas que vocês podem estar utilizando na argumentação é baseá-la em dados científicos e fontes confiáveis. A exemplo do IBGE, dados do SUS, dados científicos ou estatísticos, instituições educacionais, programas do governo federal, leis, existem aí inúmeras leis que vocês podem estar mencionando. Uma delas bastante conhecida é a Lei Maria da Penha e muitas outras. Órgãos públicos vocês podem mencionar e muitos outros dados científicos, muitas outras organizações, instituições que vocês podem estar mencionando dentro do parágrafo de desenvolvimento. O principal é o que, pessoal? O principal é que vocês construam essas estratégias argumentativas previamente. Tudo isso que eu estou apresentando para vocês são questões que vocês previamente podem estar elaborando antes de começar a escrever a redação, antes de vocês começarem a escrever o produto final, tá bem? Então, essas ações, essas dicas indispensáveis, elas podem ser planejadas dentro do projeto de texto. E aí vocês vão conseguir perceber a importância. A redação de um aluno que faz esse projeto de texto e a redação de um aluno que não construiu um projeto de texto prévio. Então, você vê essa percepção, você consegue identificar a organização, você consegue identificar a leitura, você consegue identificar a escrita, a forma como ela está apresentada, os dados, os argumentos. E agora nós vamos falar sobre uma outra estratégia argumentativa, que é a argumentação por retomada do que foi dito na introdução. No parágrafo de desenvolvimento, você pode estar retomando o que foi dito na sua introdução. Por exemplo, lá na sua introdução, você apresentou o repertório sociocultural, um tema e uma tese. E você fez um questionamento ou deixou uma pergunta no final da sua introdução. Então, você pode estar fazendo a retomada, né, do que foi dito na introdução lá no desenvolvimento 1. Vejam que no desenvolvimento 1, você vai fazer a retomada da tese e a comprovação da tese através dos seus argumentos. E vocês podem perguntar: professor, essa retomada da tese é apenas se eu tiver feito um questionamento na introdução? E eu vou dizer para vocês que não. Vocês podem fazer a retomada da tese, né, de maneira clara, objetiva, e depois você pode comprovar essa tese através dos argumentos, tá bem? E agora nós vamos falar sobre outra estratégia argumentativa, que é a argumentação baseada por conectores linguísticos. Essa estratégia argumentativa vai deixar o seu texto mais coeso, mais ligado, mais conectado às sentenças frasais. Então, você pode utilizar esses conectores linguísticos. E esses conectores linguísticos você vai pontuar lá na competência 4, que vejam que a competência
4. Exige do aluno, demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, vejam que essa competência vai exigir que o aluno apresente esses mecanismos linguísticos que vai ser necessário para construir todo um texto. E eu coloquei aqui exemplo desses conectores linguísticos. Vejam aqui um exemplo de 3 parágrafos: parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento 1 e o parágrafo de desenvolvimento 2. Antes de falar sobre os conectores linguísticos, eu queria falar para vocês, vamos ver aqui de forma bem superficial a introdução. Vejam, gente, que na introdução, esse aluno ou aluna, ele começa o seu texto com um conhecimento sociocultural. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Olha aí, um conhecimento vindo de uma outra área, através de uma citação de um estudioso, Paulo Freire. Então, ele apresentou conhecimento sociocultural, apresentou o tema e defendeu a tese bem no finalzinho do parágrafo de introdução. Já no parágrafo de desenvolvimento 1, vocês vão ver alguns conectores linguísticos. Eu destaquei no slide da cor azul. Vejam alguns conectores linguísticos. Em primeira instância, vale destacar, nesse sentido, no entanto, no outro parágrafo, desenvolvimento 2, isso, nesse contexto, por conseguinte. Então, todos esses destacados são exemplos de conectores linguísticos. E isso você vai treinar em sua casa. Como é que eu posso melhorar a apresentação desses conectores linguísticos? Praticando. Gente, a prática é a melhor forma de você melhorar o seu texto, tá bem? Agora vamos fazer a análise. Análise do parágrafo de introdução. O tema ensino à distância no Brasil. Esse tema foi o tema abordado e indicado para vocês escreverem, estarem praticando a produção da redação no vídeo da aula passada. Vamos fazer agora uma análise do parágrafo. Vejam que aqui tem o parágrafo de introdução e nesse parágrafo de introdução eu consigo perceber de forma bem clara que o aluno ou aluna ele apresenta o repertório sociocultural, logo em seguida ele apresenta o tema abordado e ao final do parágrafo de introdução ele apresenta a tese que vai ser defendida durante a sua redação. Vamos ler juntos? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ordinariamente existem mais de 1,3 milhão de alunos matriculados no ensino à distância no Brasil. Apesar do amplo contingente populacional e dos avanços nos direitos dessa camada da sociedade, esses brasileiros enfrentam dificuldades para terminarem seus cursos à distância. Esse cenário desarmônico demanda a adoção de medidas mais eficientes por parte do governo federal e melhor compreensão da sociedade. E aí, vocês conseguiram perceber, né? Que ele apresenta dados estatísticos do IBGE e isso vai pontuar como repertório sociocultural, sim, porque ele trouxe informações de uma outra área que tem tudo a ver com o tema abordado. Ele trouxe uma estatística, que foi o que a gente falou, a retomada, uma estratégia argumentativa, utilizando uma estatística de 1,3 milhões de alunos. Depois disso, ele apresenta o tema, vai falar sobre a educação à distância, esses cursos à distância. E, por fim, ele fala sobre a tese, que esse é um cenário desarmônico, é um cenário que demanda uma adoção urgente por medidas mais eficientes. Então, vejam que essa introdução você apresentou, né? Ela apresentou toda uma estrutura prévia, muito bem elaborada e que tem um repertório sociocultural, apresentou o tema abordado e fechou com a tese a ser seguida, a ser defendida durante todo o texto. Agora vamos fazer uma análise de 2 parágrafos de desenvolvimento sobre o tema ensino à distância no Brasil. Parágrafo 1 de desenvolvimento e o parágrafo 2. Vejam que são 2 parágrafos que são uma porção maior,
porque é neles que você vai apresentar argumentos mais precisos. É através desses parágrafos que vocês vão utilizar exemplos, citações, dados estatísticos, fatos históricos, tá bem? Vamos ler esse parágrafo juntos. Em uma primeira análise, é indubitável que no Brasil contemporâneo a falta de investimentos públicos no ensino à distância esteja entre as causas do problema. Conforme o artigo 6 da Constituição Federal de 1988, todos têm direito à educação, saúde e segurança. Entretanto, pesquisa realizada em 2016 pelo INEP mostra que mais de 85% dos alunos matriculados em cursos à distância são de instituições privadas, fazendo assim uma seleção econômica dos alunos. Vejam que ele apresentou aí dados, apresentou a instituição INEP, mostrou aí a porcentagem, apresentou a Constituição Federal. E no parágrafo 2, cabe salientar, outro sim, o preconceito social como impulsionador do problema. De acordo com o sociólogo Emily Durkheim, a sociedade é como um corpo biológico, por ser assim como esse, composto por partes que interagem entre si. Partindo desse pressuposto, a coesão e o bom funcionamento de todas suas esferas resultam na equidade de direitos entre os indivíduos que a compõem. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois grande parte da sociedade ainda vê o ensino EAD como sendo de baixa qualidade educacional. Pois é, pessoal, então vejam que os dois parágrafos apresentam uma estratégia argumentativa de conectores linguísticos, cabe salientar, de acordo com tudo, Então, nós conseguimos, entretanto, em primeira análise, Então, vejam que esses conectores linguísticos que o texto está me oferecendo enriqueceu a escrita, deixou o texto mais preciso. E outros fatores que nós mencionamos, que nós apresentamos aqui durante a nossa aula. Então, vocês conseguiram perceber todos aqueles fatores que eu falei nos slides anteriores submersos nesses dois desenvolvimentos? Pois a partir dessas dicas que vocês vão construir a proposta de redação. E a nossa proposta de redação será essa. Vocês vão, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redijam um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: a população idosa no Brasil, a sabedoria da idade e a solidão na terceira idade. Então, pessoal, este é o tema. Vocês vão construir a redação de vocês em casa e vocês vão utilizar tudo que foi mencionado, tudo que foi explorado sobre os parágrafos de desenvolvimento dentro dessa produção de texto de vocês. Então, comecem a partir de hoje a fazer essa produção de texto. E vocês podem estar utilizando tudo que foi mencionado na aula 1, na aula 2 e nesta aula para estar melhorando a redação de vocês. Pessoal, eu tenho certeza que vocês vão construir uma redação melhor se vocês se basearem nessas dicas, nessas questões apresentadas em nossas aulas. Eu tenho certeza que vocês vão construir um bom texto, que vocês vão ter sucesso na redação de vocês. Sigam essas dicas, pratiquem elas, façam o projeto de texto, tá bem? E para vocês terem como texto motivadores, eu sempre estou colocando aqui dois textos. O texto 1, que vocês vão ler como texto motivador. O título: No Brasil, parece que ser velho é deselegante. É um texto bem pequeno, bastante simples, que vocês vão estar acessando através desse link. Lembrando que esse link vai estar no YouTube, vai estar lá abaixo do meu vídeo, postado no canal do nosso projeto. O texto motivador 2, o novo perfil do idoso brasileiro. Também é um texto bastante interessante. Esses dois textos motivadores vocês vão ler e em seguida que vocês vão começar a produção da redação.
tá bem? Então, acessem esses 2 links, façam a leitura e, em seguida, façam o projeto de texto antes de começar a escrita da redação, tá bem? E essas são algumas referências utilizadas na nossa aula. E eu gosto muito de terminar a nossa aula com uma reflexão, e essa reflexão é através de poesia. Eu trouxe uma poesia, um texto de Braulio Bessa, vamos ler juntos? Toda coragem precisa de um medo para existir, uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer, e quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Então, eu espero que vocês utilizem essa coragem, deixem esse medo de lado e utilizem essa coragem para vocês se expressarem dentro da redação de vocês e para vocês aguentarem que logo nós vamos estar todos juntos na instituição. E até breve, até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula. Fiquem em casa, bons estudos, e vocês podem estar encaminhando a redação de vocês para a correção através do meu e-mail institucional. Vejam que aqui no cantinho da tela eu coloco o meu e-mail institucional, que vocês podem mandar as redações de vocês podem enviar para mim e eu faço a leitura, faço a correção e eu retorno a redação de vocês corrigidas. Aproveitem o tempo para estudar, para praticar a redação. Até breve, pessoal. Tchau!